Imagina você tá lendo uma webtoon onde nos primeiros capítulos o prota já é morto pelo seu pupilo, ele acaba reencarnando no meio de um assassinato de uma família que tinha o seu nome jogado na lama, mas eventualmente ele vai fazer com que essa família vire uma das mais respeitadas no mundo. Então, se você tá curioso pra saber sobre tudo isso, vem comigo que eu vou te falar agora. E aí, galera, beleza? Quem falou Art, galera, antes do vídeo começar, apenas parando pra falar com vocês que esse vídeo vai conter spoiler, então recado dado, agora prossiga por sua própria conta e risco. E eu tô fazendo esse vídeo graças a essa pessoa que tá aparecendo aí no vídeo, então se você tem interesse que uma webtoon que você não conhece ou conhece apareça aqui, comenta aqui embaixo. E galera, o que eu vou estar fazendo aqui é apenas dar um pente fino trazendo os momentos mais importantes pra falar um pouco sobre essa webtoon, fechou? Então agora bora continuar. E bom, tudo começa com o Imperador Demoníaco, que acaba descobrindo que todos os mestres mais poderosos do Reino Celestial acabaram vindo até o seu reino pra poder sair na porrada com ele e tentar matar o cara de uma vez por todas, o que não seria um problema pra ele, já que ele tava conseguindo até lidar com aquela situação sem nenhum problema. Mas quando ele pensa que tava indo tudo bem, é aí que ele descobre que o seu precioso aluno era ninguém menos do que um espião de todos esses mestres que tinham vindo pra atacá-lo, fazendo com que ele percebesse que tudo isso foi um grande erro após o seu aluno ter cravado uma espada no cara naquele momento. E é aí que a gente vê que logo depois ele acaba capotando, fazendo com que ele logo depois fosse reencarnado no corpo de um garoto chamado Zalfan, que era servente, ou no caso um mordomo da família do clã Lu, que atualmente era conhecido como o pior clã possível, já que ele era um clã que estava precisando da ajuda de outro clã para poder sobreviver. Só que tudo isso acabou mudando, já que esse clã mais poderoso que estava cuidando do clã Lu acabou meio que formando um acordo com eles de cuidar dos filhos do antigo líder em troca da união de casamento entre herdeiros, fazendo com que a gente visse que eles acabaram sendo bem cuidados por algum tempo. Só que foi apenas o principal líder ter morrido que a gente viu que eles meio que começaram a destratar os membros do clã Lu, fazendo com que automaticamente o acordo fosse desfeito, porque ele já estava a fim de outra mulher, fazendo com que o clã Lu tivesse que sair daquele local. E nisso a gente viu que quando eles saíram dali, é aí que eles começaram a ser atacados por bandidos, no processo fazendo com que o Zalfan meio que reencarnasse dentro desse corpo. E é aí que a gente vê que quando eles meio que se encontram, rola meio que um choque, onde a gente vê que ela acaba sendo salva, né, no caso a líder atual do clã Lu, pelo Zalfan, e ele meio que usa os conhecimentos da sua vida antiga, utilizando algumas técnicas de cultivo demoníaco para poder derrotar todos esses bandidos, o que fez com que daí em diante fosse só começar a escalada para que eles trouxessem o clã Lu de volta à sua glória como era no passado, já que a gente descobriu que esse clã era um dos maiores clãs e também responsável por ser o clã que ia meio que botar ordem na casa, já que tem toda uma questão de hierarquia dentro de Magic Imperador, que seria no caso 4 casas que seriam responsáveis por comandar cada área onde foi estabelecida, mais a casa do imperador, que no caso estaria no topo de tudo isso. Só que para que o imperador não se tornasse tirano e tentasse meio que fazer o que desse na telha, ele resolveu, né, no caso o primeiro imperador de eras atrás, para que esse tipo de coisa nunca acontecesse. E é aí que a gente vê que futuramente começava o retorno do clã Lu para que essas coisas, isso realmente não tinha acontecido, mas ainda assim tava rolando não pelo imperador, mas sim por uma casa que era quem parecia estar dando as cartas agora. Mas enfim, isso é lá pra frente, porque agora o Zalfan tava começando a meio que escalar toda a situação para poder trazer o clã Lu à sua glória antiga, que seria no caso, primeiro, ele fez questão de humilhar o clã, que acabou meio que rejeitando a líder do clã Lu atualmente, até que eles meio que se tornassem inimigos no meio do caminho. Só que, lógico, isso não atrapalhou em nada o Zalfan, já que ele meio que botou os caras em xeque após ter ido pedir ajuda a uma das casas que eram mais poderosas nesse jogo, de todas as casas que eram para servir o imperador, fazendo com que dali em diante a gente visse que ele acabou conseguindo vários subordinados, lógico, não de forma justa, mas se manipulando e mentindo para todos eles, além de conseguir vários poderes extremamente poderosos, como por exemplo um olho que era capaz de manipular o espaço para que ele pudesse se locomover de forma livre entre as batalhas, fazendo com que ninguém conseguisse acertar ele durante o combate, a manipulação de raio, além de conseguir braços dracônicos que eram extremamente poderosos, e lógico, sem falar no conhecimento como imperador demoníaco que o cara possuía desde a época em que ele dava as cartas dentro da sua vida passada. Fora que o cara ainda conseguiu uma besta de cultivo que era uma fênix de 5º nível que conseguia soltar raios extremamente poderosos, além de conseguir o Golsutang, né, que pra quem não sabe é um dos guerreiros mais poderosos que existem dentro desse mundo, a ponto de conseguir destruir vários generais do exército do imperador eras atrás sem nem suar. E fora que, galera, o Zalfan acaba botando boa parte dessas casas que estavam tentando meio que
usurpar o poder do imperador na sua mão, fazendo com que os caras eventualmente se curvassem pra ele por terem se metido com o clã Lu. E lógico, ainda existem várias outras coisas que eu poderia estar falando aqui, mas eu quero que vocês deem uma olhadinha dentro dessa obra, até porque caso vocês tenham interesse, eu posso estar trazendo um conteúdo semanalmente pra vocês estarem dando uma olhadinha, ou então fazer uma live, caso vocês queiram pegar junto, fechou? Mas pra que isso aconteça, você tem que estar inscrito no canal e não esquecer de deixar o like. Além de, se você quiser, estamos agora recentemente com um clube de canais, ou seja, agora vocês vão poder ter os vídeos antecipadamente e claro, vocês vão ter lives exclusivas, além de poder receber as mensagens respondidas antecipadamente se apertarem no botão seja membro. E fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui.